Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje eu vou apresentar para vocês como fazer um plano de ensino para o ensino à distância, para o ensino em EAD. Duas coisas que a gente não pode esquecer no ensino à distância é do rigor que ele requer e de um bom planejamento. No seu planejamento, você tem que ter muito claro, porque no ensino à distância, você estimula a autonomia do cursista, do aluno. Então, você tem que ter tudo muito bem delimitado, o que você quer, o que você vai fazer na sua aula, como você vai ministrar a sua aula, que metodologia você vai utilizar, como é que está dividido o seu conteúdo. Em que datas, com que datas você vai trabalhar? Então, a gente precisa estar atento a essas duas características básicas. O rigor, com tudo muito bem delimitado, com as datas das atividades, das aulas, tudo muito bem claro, e de um bom planejamento. Aí o planejamento, a gente fala, no ensino à distância, a gente fala do plano de ensino e do cronograma da disciplina. Cronograma, você vai sucintar melhor ali, com melhor clareza, o que tem no seu plano de ensino. O que você vai trabalhar no decorrer daquele período, né? Daquele período de estudo que você delimitou. No caso aqui do nosso plano de ensino, esse que eu vou apresentar para vocês, ele foi um plano de ensino que eu elaborei para umas aulas que foram gravadas para o Mediotec, para o curso técnico em agronegócios, no Mediotec, ofertado pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Essas aulas, inclusive, estão gravadas lá no nosso canal, né, aqui no nosso canal, melhor dizendo, e elas são 12 aulas, porque são, por exemplo, aula 1, ela é dividida em 4 partes, aula 2 em 4 partes, e assim sucessivamente. E lá nós temos 4 aulas, de cada aula dividida em 4 partes. Então, nós temos 12 videoaulas sobre esse assunto lá, né, que vocês podem ver. Então, aqui, nesse plano de ensino, eu delimitei o período de estudo do dia 23 de abril de 2019 a 27 de maio de 2019, ou seja, praticamente um mês, né, um mês de estudo dessa disciplina. A disciplina Economia no Agronegócio, com uma carga de 45 horas. Se você tem uma disciplina com uma carga horária muito maior, você vai trabalhar por mais tempo, é só você ajustar aí o plano de ensino, né? Isso é tranquilamente possível. A ementa é a ementa que já está definida para a disciplina. Então, você vai colocar na ementa tudo que vai ser trabalhado na disciplina, tudo que será abordado. Os objetivos, no nosso caso aqui, da nossa disciplina, o objetivo geral é apresentar os principais conceitos de economia que possam ser úteis aos profissionais ligados ao agronegócio, e os objetivos específicos são compreender os conceitos de economia e dos fatores de produção, compreender o funcionamento de uma economia de mercado e os conceitos de oferta, demanda e equilíbrio de mercado, compreender o conceito de demanda e de oferta relativas às atividades agrícolas, compreender os conceitos de elasticidade da oferta e da demanda relativas às atividades agrícolas e os fatores que as afetam. Para trabalhar essa disciplina, o conteúdo programático ele foi dividido em 4 partes. Fica muito melhor quando a gente faz assim. Você já delimita o que você vai trabalhar na aula 1, naquela semana de estudo, né? Porque a gente geralmente, aqui no caso dessa disciplina, ela foi ministrada em um mês, mas cada semana eu tinha uma videoaula e as atividades relacionadas àquela videoaula. Então, era uma videoaula por semana, cada videoaula dividida em 4 partes, mais as atividades. Então, a videoaula da primeira semana, por exemplo, que é a equivalente à aula 1,
ela foi, o período de estudo foi de 23 de abril de 2019 a 29 de abril de 2019, da página 5 a 10 do caderno da disciplina. Isso é muito importante, pessoal, porque além das datas, eu tenho que direcionar o estudo desse aluno. Então, eu tenho que deixar claro, na aula 1, eu estou falando de quê? Onde é que ele vai encontrar esse conteúdo que eu estou tratando na aula 1? Então, essa página de estudo referente a cada aula tem também estar claro para o aluno. Então, nessa aula 1, nós tratamos de compreender o conceito de economia, os fatores de produção e seus conceitos, tratamos do fluxo real de economia e do fluxo monetário. Então, esses foram os 4 pontos que foram tratados nessa aula 1. E cada um desses pontos compreendeu um trecho da videoaula, que a videoaula foi gravada como um todo, depois ela foi fragmentada, voltada para cada um desses conceitos, para ficar uma aula curtinha e fácil e agradável também para o cursista. Na aula 2, foi do período de 30 de abril a 6 de maio de 2019, da página 10 à página 15 do caderno da disciplina. E, novamente, delimitamos aqui os tópicos que seriam estudados aqui voltado para essa aula 2, relacionada a essa aula 2, que foi fluxo circular de renda, conceito de demanda, fatores que influenciam a demanda, classificação dos bens conforme a demanda, como bem normal, bem inferior, bens substitutos e bens complementares. Na aula 3, foi de 7 de maio a 13 de maio, da página 15 a 20. Novamente, 4 tópicos aqui foram tratados nessa aula 3. Demanda do consumidor e demanda do produtor. Oferta e fatores que afetam essa oferta, oferta e quantidade ofertada e equilíbrio de mercado. Então, a videoaula ela abordou esses 4 tópicos, novamente fragmentada em 4 partes. Em aulas curtinhas, atrativas para o cursista e que rapidamente ele consegue ver ali o objetivo, né, de forma bem direta ali do que a aula trata. A semana 4, que foi do dia 14 de maio ao dia 21 de maio, da página 21 à página 27. Nessa semana 4, né, que é a semana referente à aula 4, foi discutido os tipos e conceito de elasticidade, preço da demanda e fatores que a afetam, elasticidade renda, elasticidade preço da oferta e fatores que a afetam, assim como o modelo de formação de preços, a teia de aranha. Aqui eu coloquei semana 4. É bom padronizar. Aqui foi um errinho, porque seria a aula 4. Ou você põe semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, ou você põe aula 1, aula 2, aula 3 e a aula 4. Para essa disciplina, então, a metodologia, né, aí as atividades didáticas relacionadas a essa disciplina foram a apresentação de videoaulas, cada semana com uma videoaula, abordando os tópicos que eu já mencionei, realização de atividades práticas. Na segunda e na quarta semana aqui tinha uma atividade prática, um questionário que fosse, ou uma pesquisa relacionada àquela videoaula em que os cursistas tinham que tentar aplicar o conteúdo teórico a uma situação prática. Fóruns de discussão. Aqui na primeira e na terceira semana a gente tinha um fórum de discussão, isso porque a gente estava trabalhando ali numa plataforma em que a gente tinha essa estrutura. Videoaula, fórum de discussão, atividade prática, atividade avaliativa, então a gente tinha essa estrutura. Mas isso aí vai depender da estrutura que você tem. Como é que você vai estar ministrando essa disciplina? A videoaula ela é essencial, então de algum jeito, seja pelo WhatsApp, você vai ter que fazer uma videoaula
para facilitar a compreensão do conteúdo do cursista. Mas aí esses demais pontos, fora atividade prática, atividade avaliativa, isso aí vai depender da plataforma que você vai estar utilizando. No nosso caso aqui, a gente tinha uma plataforma que possibilitava realizar tudo isso. Então, a gente tinha também a aplicação de verificações de aprendizagem, que também era uma atividade que é aplicada após as videoaulas, e avaliações presenciais e online. A avaliação online também era um dos instrumentos de avaliação aqui desse curso. E as avaliações presenciais também. Os recursos didáticos: data show, TV ou DVD, computadores conectados à internet, materiais diversos. Aí vai depender da criatividade, né, do professor em sala de aula, que estava lá em sala de aula reproduzindo esse conteúdo gravado para os cursistas. Os critérios de avaliação, aqui, os aspectos a serem avaliados em todas as atividades avaliativas: realização das atividades propostas, pontualidade e assiduidade, compreensão dos conteúdos trabalhados, participação ativa nos fóruns no ambiente virtual de aprendizagem. Aqui nós tínhamos o AVA, como eu já falei, a nossa plataforma, e esse fórum era um fórum mais para interação, em que colocava, né, uma pergunta e os cursistas tinham que ir respondendo lá, tecendo diálogo com as respostas dos colegas. E o cumprimento das atividades práticas também era um aspecto avaliado aqui nessa disciplina. Aí os instrumentos de avaliação, aqui diz respeito à forma como você vai distribuir os pontos. Aqui nessa disciplina, 10 pontos era para a participação dos fóruns, eram 2 fóruns, né, durante o período de estudo. Participação, comprometimento e responsabilidade, né, relacionado à disciplina, às atividades da disciplina, às atividades de verificação de aprendizagem, a frequência ali na participação do AVA, ou mesmo nos momentos presenciais, eram 10 pontos, atividades práticas 20 pontos, avaliação online 20 pontos, avaliação presencial 30 pontos, autoavaliação 10 pontos. Essa é a forma de distribuição dos pontos da disciplina. E no final a gente vai lá e coloca a referência bibliográfica, né? Que material você vai estar utilizando para essa disciplina, porque isso tem que estar muito claro. O cursista ele tem que ter o estudo muito bem direcionado, ele tem que ter um material preparado que vai facilitar ali o processo de aprendizagem dele, com toda a autonomia que a EAD requer desse cursista. Então é isso, muito obrigada, e logo em seguida eu vou fazer uma aula aqui sobre cronograma da disciplina. Como você fazer o cronograma de forma que as datas fiquem bem claras, com base aqui nesse plano de ensino. Então, nossa próxima aula será sobre esse assunto.